Como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, né? Jesus disse, e depois saquear a casa e tal, tudo mais. Então, esse é um dos textos, mas tem muito mais de onde veio esse, para quem entende que Satanás está preso. E na sua opinião, preso ou solto? Hoje, pela primeira vez no programa, estou recebendo aqui o pastor Tiago Neruzzi. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Alto da Lapa, tem mestrado em teologia, tem pós-graduação em teologia e interpretação bíblica, também tem pós-graduação em teologia sistemática, tem pós-graduação em teologia bíblica, em exposição bíblica, e também tem pós-graduação em história do cristianismo e do pensamento cristão e também em educação clássica. É pós-graduando em história antiga, medieval e moderna, e também está fazendo pós-graduação em história do Brasil. O negócio dele é se formar em pós-graduação. Caramba, é muita formação, glória a Deus. Reverendo Tiago, ele serve na Igreja Presbiteriana Alto da Lapa, como eu falei. Bem-vindo aqui pela primeira vez à nossa mesa de debates. Muito obrigado, é um prazer aqui, de alguma forma, contribuir com o reino, com a reflexão teológica, e agradeço o convite. Legal. Com a gente também, eu acho que é a segunda vez aqui no debate, pastor Vanderlei Carvalho, da Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, em Goiânia, é professor de teologia pelo CETEL, Centro de Estudos Teológicos Brasileiro, é bacharelado em teologia, tem licenciatura em filosofia, tem pós-graduação em docência superior e autor de vários livros, dentre eles Aprenda a Pregar com Excelência, Frei Tito, um mártir da ditadura e messianismo na história do Brasil. Bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates, pastor Vanderlei. Bom te receber. Muita paz, pastor César Cavalcante, satisfação poder revê-lo. Amém. Já quero aqui fazer um registro, agradecer ao senhor pela indicação no Vejam Só. Hoje, logo mais estaremos gravando o trabalho, deu tudo certo, será uma bênção. Também satisfação conhecer o reverendo, um homem muito elegante. Meu microfone está cortando um pouco. Um homem elegante, conversamos um pouco ali atrás, a posição será diferente, mas eu vi que é um bom calvinista. Verdade. Eu vou começar contigo. E aí, o diabo está preso ou solto? O que a sua versão, a sua visão da Bíblia diz a respeito? Rafa, dá para melhorar o ar e deixar uma geladinha aqui no estúdio, se puder? Vamos lá, pastor Vanderlei. O diabo está livre, leve e solto. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente no lago de fogo. Não é isso? Então nossa posição é essa. Ele é o mesmo de Gênesis 3 e o versículo 1, que enganou a Eva. Ele é o mesmo lá de Crônicas 21 e o versículo 1, que se levanta contra Israel. Veja o cenário atual. Ele é o mesmo de Jó 1, versículo 6, de onde vens de rodear a terra e passear por ela. Ele é o mesmo de Zacarias 3, versículo 1. Mostrou-me o sumo sacerdote Josué e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ele é o mesmo que anda se opondo a nós até hoje. Ele é o mesmo do capítulo 4:1 de Mateus, que tenta Jesus no deserto e faz 3 propostas. Ele continua a fazer propostas nos dias de hoje. Ele é o mesmo lá do capítulo 13 de Lucas, que mantém uma mulher aprisionada por 18 anos e Cristo a liberta. E aí é que está o bom da Escritura Sagrada. Cristo nos deu esta ferramenta, este poder, o seu nome para expulsar demônios. O capítulo 9:1 do livro de Lucas diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os espíritos imundos. Também lhes enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. O capítulo 16-17 de Marcos nos diz estes sinais. Marcos não tem capítulo 17. Capítulo 16, versículo 17 de Marcos diz: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e curarão. Então, se Deus cura hoje, se Cristo cura hoje, se nós falamos língua estranha, como cremos hoje ainda, e isto acontece não para um calvinista, mas para nós sim. Então, expulsar demônio é a mesma coisa, portanto, ele está solto. Ok. Pastor Tiago, sua interpretação desse tema, como o senhor entende essa questão? O diabo está preso, está solto, por quê? Vamos lá, antes deixa eu só agradecer aqui a gentileza do pastor, né? Espero que também seja aí algo que nós possamos levar aí essa amizade adiante, enfim. É um prazer também conhecê-lo, viu?
Na verdade, nós entendemos que o diabo sim está preso, né? Lembrando que esta questão do aprisionamento, uma vez que nós temos uma interpretação mais simbólica, nós entendemos que esse aprisionamento não é algo físico, mas é uma restrição, né? A gente acredito que vai ter tempo de trabalhar essa questão. Mas antes mesmo de a gente debruçar no texto aqui proposto, eu acredito que a gente precisa dar um passo atrás, porque eu acredito que a maior divergência a respeito de Apocalipse capítulo 20, que é o texto que vai falar de forma muito clara a questão do aprisionamento, né? São duas coisas, ou três coisas. A primeira delas é aquela questão da sucessão do capítulo 19 para o capítulo 20. Ali vai dar grande divergência. Então ali, primeiro a gente precisa, se der tempo, de a gente trabalhar essa questão, se ali é uma sucessão ou se ali é uma recapitulação. E uma segunda coisa, embora nós diverjamos nesse sentido, e eu creio que todos nós, a gente entende, independentemente da tradição teológica, que quando a Bíblia fala de últimos dias, ela está falando do reino. Aquilo que antecede o dia do Senhor. Então, nesse sentido, eu acredito que antes de a gente debruçar no texto, a gente precisa entender, à luz do texto bíblico, de toda a narrativa, o que é ou quando se origina ou quando se inaugura estes últimos dias. Por quê? Porque para a visão dispensacionalista, estes últimos dias, ele vem somente depois da grande tribulação, ou seja, depois da segunda volta de Cristo, ou aquilo que eles chamam de arrebatamento, né? Então, para eles, isso ainda não aconteceu. Para nossa visão amilenista, nós entendemos esses últimos dias como sendo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, nós precisamos, primeiramente, né, debruçar. Existem 18 ocorrências, 13 no Antigo Testamento e 5 no Novo Testamento, em que vai trazer, por exemplo, essa ideia dos últimos dias. A gente precisa entender, né, à luz do texto bíblico, não das nossas tradições, o que é esses últimos dias. Por exemplo, no texto hebraico do Antigo Testamento, lá o termo é Bihar Haimim. Então nós precisamos entender como é que foi usado esse termo e como os autores do Novo Testamento, eles interpretaram esses últimos dias, né? O termo lá é enatais, exatais, remerais. Ou seja, a gente precisa entender. Feito isso, entendemos qual é o período, a gente pode se debruçar em Mateus capítulo 12. Ok. Pastor Vanderlei. O tema aqui hoje é: o diabo está solto ou está preso? O calvinista costuma usar muito o capítulo 12 do Evangelho de Mateus para sustentar esta tese. Só que ali, quando a gente vai pormenorizar, eu não sei se vocês estão me ouvindo sem corte aí, tá tudo certo? Tá. Vê enquanto tá dando Não, aqui tá um corte Aqui tá tranquilo, aqui tá tudo bem. Quando nós vamos analisar o capítulo 12, assim com mais profundidade do Evangelho de Mateus, a gente vê ali o seguinte, que não é o diabo. A gente vê que é um demônio mudo, o texto diz. Não é propriamente o Satanás. Quem levanta a questão de Satanás é os fariseus. Eles que dizem, você está expulsando demônios por Belzebu. Príncipe dos demônios lá. O príncipe dos demônios, o Asmodeu, né? Na mitologia. Entretanto, o calvinista considera o verbo amarrar ali, mas não considera o verbo expulsar. O verbo amarrar aparece uma vez, o verbo expulsar 6. Então o demônio mudo é expulso. Aliás, Vieira, aquele grande orador em língua portuguesa, falando sobre este assunto, ele diz que o demônio mudo é mais perigoso do que o demônio que fala. Porque inimigo declarado, ele é perigoso, mas o inimigo que não se declara é mais perigoso ainda. Né? E diz ali que Jesus estava expulsando, no outro momento diz que ele expulsa. Portanto, quando o demônio sai, veja, sai. Não tem como estar amarrado se saiu. Diz que anda por lugares áridos, procurando repouso. E o texto diz, não encontrando, diz, retornarei para minha casa. Que é o corpo da pessoa. Portanto, o diabo foi expulso ali e não amarrado. Ok. Pastor Tiago. Vamos lá. Eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente, né? Porque, na verdade, aqui o texto fala do tai ou daimonia, né? Existe um artigo aqui indefinido. Então, de fato, a expulsão é destes demônios, mas a discussão não é sobre a expulsão destes demônios, mas é no nome de quem
estes demônios estão sendo expulsos, né? Essa é a grande discussão do texto de Mateus capítulo 12. E é justamente por isso que Jesus diz, ele usa o termo lá, Basileia, o reino, não pode ser dividido. E se a gente for buscar, por exemplo, nos manuais ou nos dicionários gregos, a gente pode traduzir esse reino também para o governo, ele traz essa conceituação semântica, né? Então perceba que ele está dizendo o seguinte, ó, se eu expulso estes demônios, concordo com o pastor que a expulsão são destes demônios, em nome de Beelzebul, ou do príncipe, né, dos demônios, ou também o nome, segundo o Strong's Greek, ele vai dizer que também é um nome que se dá a Satanás. Então perceba que ele está dizendo o seguinte, se eu estou expulsando estes demônios pelo nome de Beelzebul ou em nome de Satanás, a casa está dividida. Aí ele diz, mas se eu expulso pelo poder do Espírito Santo, significa, aí ele vai trabalhar no versículo 29, que primeiro eu tive que amarrar o valente. Quem é este valente? É este da qual nós estamos discutindo. Qual é o poder que está sendo realizado isso? Né? A palavra aqui é deseton esquirion, ou seja, o verbo amarrar aqui. Então nós entendemos que este amarrar, porque também, segundo o conceito semântico, é a ideia de prender, restringir. Perceba que não traz só apenas o aspecto físico, né, do aprisionamento. Existem aqui, eu não trouxe aqui as passagens, mas no dicionário diz que a gente pode traduzir por restrição, por colocar sobre obrigações legais. Então, por exemplo, na nossa interpretação, nós entendemos que este amarrar ou este aprisionamento, segundo Apocalipse 20, traz a ideia de uma restrição. Qual restrição? Segundo Apocalipse. Não mais enganar as nações. Então, por exemplo, nesse texto a gente tem uma pequena divergência, né? Porque, de fato, quem está sendo expulso são os demônios. Mas o tema central não é isso. O tema central é em nome de quem se faz isso. E aí é o que o Jesus está propondo, né? Que é impossível uma casa dividida, ou seja, um governo dividido. Se eu faço isso em nome de Satanás, ele está dividido contra si. Agora, se eu faço isso em nome do Espírito Santo, significa que não há divisão nesse reino. Por quê? Porque aí a gente entende, inclusive, que o seu reino foi instaurado. E só uma pequena observação, o pastor trouxe essa questão sobre os dois verbos, né? A expulsão e o aprisionamento. De fato, nós defendemos que são duas coisas distintas. Lucas capítulo 10, nós interpretamos como sendo a expulsão, como também Apocalipse capítulo 12. Agora, aqui nós estamos falando do aprisionamento. Mas eu creio que mais adiante a gente consegue discorrer sobre isso, né? Ok, pastor Vanderlei. O diabo está livre, leve e solto, como a gente havia dito ao princípio. Basta um olhar para a Escritura Sagrada e um olhar extra-bíblico e a gente vai constatar isto. No capítulo 5, deixa eu me embasar na Escritura, né? Depois a gente pode ir para o aspecto extra-bíblico. No capítulo 5, o versículo 1 dos Atos dos Apóstolos, Pedro diz: Ananias, por que deixou Satanás encher teu coração para mentir ao Espírito Santo? Não mentistes a homem, mas a Deus. Mais adiante um pouco, capítulo 13, o versículo 6, ainda dos Atos, diz que Paulo, atravessando a ilha até Pafos, que fica em Chipre, hoje uma república, um país insular, diz que achou ali um falso profeta mágico chamado Bar Jesus. Veja o nome do homem, viu, reverendo César? A palavra Bar é um prefixo aramaico, quer dizer filho. Então, filho de Jesus, pode uma coisa dessas? Filho de Jesus. E ele estava resistindo a Paulo, se opondo a Paulo, quando este pregava ao procônsul Sérgio Paulo. Só que Paulo revela seu verdadeiro caráter, sua verdadeira identidade quando diz: olha, filho do diabo, agora sim acertou, cheio de todo engano e malícia, não cessas de perturbar os caminhos do Senhor? Eis a mão de Deus contra ti e ficará cego. Então o bicho está atuante, o bicho está solto. Quando a gente vai um pouco mais adiante, no capítulo 16 e o versículo 16 diz que Paulo procurava um lugar para a oração, ainda em Atos dos Apóstolos. E ele foi para a margem do ribeiro Gangites, fica lá em Filipos, na Macedônia. E uma jovem com espírito de adivinhação,
uma vidente, uma pitonisa. Fui atrás dizendo, primeira vez que eu vejo o diabo falar a verdade, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo percebeu que por trás disso estava o encardido. É o que ele disse? Ó Satanás, deixe ela. E expulsou o demônio. Então o demônio teve um prejuízo ali, por causa disso Paulo foi preso. Então, mas você construiu uma ideia no começo, dizendo que uma coisa é o demônio, o diabo, outra coisa são os demônios, né? Uhum. Esses exemplos que o senhor está falando são de demônios, né? Sim. Não exatamente de Satanás. Sim, mas quem é o que manda eles operar? Sim, mas a questão de um pode estar preso, outro solto, é possível. Então, mas eu entendi. Mas Vamos a lá. primeira expressão que eu falei, porque deixou Satanás encher teu coração. Isso é verdade. E depois do capítulo 13, que eu citei o Bar Jesus, olha, filho do diabo, cheio de todo engano. É o diabo mesmo, tá certo. Vamos lá, pastor Tiago. Vamos lá, ó. Nós entendemos que esta restrição, esse aprisionamento que nós entendemos ser simbólico e espiritual, segundo Apocalipse 20, versículo 3, diz respeito ao não mais enganar as nações, né? Mas olha que interessante ou que curioso. Nessa perspectiva em que nós estamos trabalhando, que o diabo, o Satanás, ele está solto, nós não negamos no sentido da sua atuação. Por quê? Senão nós estaríamos ambos numa grande enrascada, tanto os amilenistas quanto os dispensacionalistas. Porque 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte, né, a partir do versículo 20. Ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo, em que ele é o primogênito da nova criação. Então ele diz assim, a partir do versículo 23. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, virá o fim. Perceba que ele vai discorrer agora esta trajetória até o fim. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Estamos diante de um reino. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então perceba que, independentemente de qual seja a interpretação, vamos falar da milenista, que nós entendemos que este é o período da igreja. Então esse texto, ele mostra que existem sim demônios atuando. Entretanto, aquela cegueira espiritual que impedia as conversões, ela já não mais existe. Inclusive nós estamos conseguindo propagar o evangelho, não no nosso poder, mas pela atuação do Espírito Santo. Vamos agora partir da hipótese de que isto aqui não se refira à era da igreja, mas se refira à era milenar, como entendem os dispensacionalistas. Pergunta é, não haverá mal neste reino milenar? Perceba que nós estamos no mesmo problema. Porque se esse texto aponta para uma era vindoura, que antecede o dia do Senhor, e não esta era da igreja, o texto está falando que embora Jesus esteja reinando, e segundo o próprio Jesus, não dá para ter uma casa dividida, um governo dividido, ou ele reina no sentido jurisdicional, ou Satanás reina, como é que a gente vai responder essa ideia de que ele está reinando? Entretanto, principados e grande parte da potestade e poder ainda não foram destruídos. Então esta questão, ela não é um problema nesse sentido interpretativo apenas para o amilenismo. Ok, entendi. Mas a questão da Basileia, aí, pastor, reverendo, o senhor entende que Jesus está reinando, claro, nas vidas, né? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Sim. Esse reino ainda não é totalitariamente de Deus. Isso. Né? Então não chegou ainda essa hora. Agora, O que nos difere é a ideia que este reino não terá fim. Então, por exemplo, o que talvez nos difira um pouquinho é a ideia de uma ruptura com o segundo advento, da qual nós não entendemos uma ruptura. Existem aspectos de continuidade e descontinuidade, mas não há uma ruptura radical. É assim que nós entendemos, né? Mas o reino não terá fim lá de Daniel 2? Exatamente. É que os reinos da estátua, ali, babilônico, grego, não sei o que lá, eles acabaram, né? Os reis morreram, mas o reino da pedra lá não acaba nunca. Não significa que ela tomou conta já logo no começo. Não. Nós entendemos uma progressão. Inclusive, esse é um texto fundamental para que a gente defenda essa ideia do reino já iniciado, né? Ok. Pastor Vanderlei. Eu discordo dessa questão que ele diz que é uma restrição para não mais enganar as nações. Aí basta um olhar, agora que eu falei, extra-bíblico. E a gente vai ver que ele continua a enganar não as nações por completo. Isso é um paralogismo. Quando a gente
fala para não mais enganar as nações. Isso é uma deixa calvinista. Mas não há nação no planeta que será salva integralmente, como não há nação que será perdida. Mas de todas as nações terão salvos e terão perdidos. Eu vou deixar uma pergunta depois para o reverendo. Qual texto bíblico, qual base bíblica vocês usam para dizer que Satanás está restringido ou que está preso? Porque se nós olharmos, veja, quem usou, assim em última instância, vamos colocar a mão do bicho pelo meio, quem usou Adolf Hitler para matar 6 milhões de judeus, contando aí com negros, depois com homossexuais, com deficientes, foi muito mais do que isso. Quem usou Stalin para matar de 7 a 17 milhões de pessoas? Será se foi só ele? É só a maldade humana? Não tem a mão do diabo? Porque em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que ele tem o império da morte. Ele tem o império da morte. E Benito Mussolini, que matou 500 mil pessoas. E olhando para o campo religioso, nós temos hoje, pastor César, 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos que gostam do Alá, do Maomé, e tem como regra o Alcorão e etc. Nós temos 900 bilhões, aliás, milhões, quase 1 bi de hinduístas. Adoram a quem? Nós temos 500 milhões de budistas. Será se não estão enganados essas pessoas? E aí quando a gente cai assim para a questão do espiritismo, eu até respeito muito o maior orador hoje do espiritismo, Divaldo Franco, se ele estiver nos ouvindo por um acaso, não é contra ele, né? Mas tem 15 milhões de espíritos no Brasil e 40 milhões de simpatizantes. Isso não está de acordo com os princípios de Jesus. Essas pessoas não estariam enganadas? Então eu admiro o Divaldo Franco, mas quando ele está dando uma palestra, ele incorpora Bezerra de Menezes ao vivo e Joana de Ângeles. Quem é isso? Não seria um engano? Ele está sendo enganado, enganando alguém? Eu vejo nesse sentido que o diabo está solto. E eu deixo essa pergunta ao reverendo: qual texto bíblico a gente pode se embasar para dizer que Satanás está restringido ou está preso? Tá, vamos lá. Pastor Tiago. Talvez a nossa divergência seja em relação ao momento em que se cumpre o texto que eu vou apresentar, tá? Mas o texto que nós fundamentamos essa ideia da restrição é muito claro em Apocalipse capítulo 20, em que ele vai dizer, né? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Então, respondendo, né, a pergunta do pastor, é esse texto em que nós fundamentamos, porque nós entendemos que isto aponta para esta era, né? Mas um texto que eu acho interessante para que a gente reflita, independentemente de qual seja a linha teológica, é Lucas capítulo 10, né? O pastor tocou na temática sobre a diferença entre a expulsão e o aprisionamento. Lucas capítulo 10 diz assim, é um texto que ajuda muito a gente a entender muita coisa. Ele diz assim, né, a partir do versículo 18. O contexto é aquele contexto em que lá no versículo 1, Jesus ele envia os 70 a uma missão, né, e eles voltam felizes, dizendo que os demônios se submetem ao seu nome. Então Jesus diz assim, nesse momento. Então Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Aqui nós entendemos que é neste exato momento não, mas é neste período em que Satanás é expulso, diferentemente, por exemplo, de uma interpretação que isso aconteceu no passado. Mas o que eu quero chamar a atenção é a questão do verbo utilizado aqui, né? Este primeiro verbo de ver, ele está na voz ativa, no modo indicativo do tempo imperfeito. O que isso significa de uma maneira muito simples? Que este verbo retrata uma ação como sendo um processo, não como sendo algo pontual. Então, ele está vendo algo que teve um início, entretanto, não foi plenamente consumado, tá? E por que é um processo? Porque o findar deste processo seria na cruz do Calvário, né? Mais um indício que estes eventos, quando diz respeito à área da escatologia,
são eventos em que a gente precisa entendê-los no sentido simbólico, né? Então, e aqui tem um aspecto interessante, porque o segundo verbo, ele já não está no tempo imperfeito, mas ele está no auristo. O que isso significa? Aqui eu vou fazer uma citação, vou trazer um grande nome, né? Um gramático, Daniel B. Wallace. Ele diz o seguinte: quando o verbo secundário da frase está no auristo participial, está no particípio também, como é o caso aqui de cair, o tempo desse verbo deve ser considerado como sendo ou ocorrendo anteriormente ao tempo do verbo principal da frase, ou seja, do ver. Explico. O que o Wallace aqui está nos dizendo é que a queda de Satanás, né, o segundo verbo da frase, tem que ser considerado algo real, entretanto, acontecido anteriormente à própria visão. Isto aqui é gramática, nós não estamos trabalhando com disciplina, com teologia no sentido de tradição. Aí o senhor vai defender que o diabo, até o ministério de Jesus, ficava lá no céu? Exatamente. Mesmo sendo Satanás? Sim. Mesmo sendo opositor? Essa é a ideia que nós temos, por quê? Porque nossa interpretação, né? Que na encarnação de Jesus, segundo Apocalipse capítulo 12, depois a gente pode debruçar em cima dele, nós entendemos que a expulsão acontece neste momento. Por quê? Porque juridicamente a gente tem a questão da substituição penal, que muitas vezes a gente fala da justificação pela fé, mas não leva ou não se aprofunda nos aspectos jurídicos dessa justificação. Que o pastor Tiago coloca, lá com base em Lucas capítulo 10, a ideia de que Satanás, então, vivia no céu até agora, até 2000 anos atrás. Como funciona, pastor Vanderlei? Pastor César, hoje eu estou assim um pouco mais ameno, mais tranquilo, porque eu achei o pastor Tiago muito simpático. Muito obrigado. É uma benção. E foi recíproco, viu? Amém. Pessoa que dialoga, conversa, que demonstra cultivar também a humildade, isso é bom. Se fosse um daqueles calvinistas roxos, meio marruda, eu estaria um pouco mais valente. Entendeu? Mas uma coisa eu quero aqui discordar respeitosamente, é que Satanás nunca esteve no céu. A questão que Jerônimo, no século IV, inseriu na Vulgata Latina, a pedido do Papa Damaso I, tornou-se um mito. Essa queda é um mito, a queda do Lúcifer. Jerônimo, de modo arbitrário, colocou no lugar de estrela da manhã, Lucifero. Ele colocou lá o Lúcifer, é o transmissor de luz. Aí o pessoal aí que usa como base o capítulo 14, 12 de Isaías, depois usa Ezequiel 28, 13. E aí finalmente a gente chega também em Lucas 10, 18, que o pastor colocou: eu via Satanás cair do céu como um raio. Isso ali é nos dias do ministério de Jesus, para mim não tem nada com a ligação com a queda de Satanás lá no passado. Também usam Apocalipse, que para nós, como o senhor também colocou, é futuro. O capítulo 12, há uma batalha no céu entre o diabo e seus anjos e o arcanjo Miguel e os seus anjos. E aí diz que foi precipitado o dragão. Ora, é o dragão, é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Não é Lúcifer. Porque este é um mito criado em 387, quando Jerônimo estava traduzindo, a pedido do Papa Damaso I, a Bíblia do grego para o latim do Império Romano, e ele inseriu lá perto da Igreja da Natividade em Belém. Então, a questão do capítulo 20 que o senhor usou para justificar a restrição de Satanás, isso para nós realmente não funciona, porque isso é no futuro. E para um milênio literal. Porque nós temos o amparo do texto que diz assim: por 6 vezes 1000 anos. Agora, os calvinistas não têm um. Nós temos pelo menos 6 vezes aí dizendo 1000 anos. Pelo menos. E lá também diz que reinarão, portanto, não é participar do reino, é reinar com ele 1000 anos. Fosse participar de um reino, então haveria morte. Porque se eu estou no Brasil e alguém diz assim: você vai ser participante de um reino de 200 anos. Daqui 10 anos eu posso morrer. Mas se ele diz assim: você vai reinar comigo 200 anos, implica ir até o fim. Cristo diz por 2 vezes, lá neste texto de Apocalipse 20, reinarão por 1000 anos.
reinarão por 1000 anos. Isso significa que não haverá morte no milênio. Sabe por quê? Porque depois vão ter que me achar uma ressurreição no milênio. E aí, como é que vai ficar? Já teve a primeira ressurreição e a outra é para ímpio, para o julgamento. Vão colocar 3 ressurreições agora? Ok. Pastor Tiago. Vamos lá, deixa eu só... Fico grato de ter... Essa diferença. Essa simpatia, fico muito, muito feliz por isso, viu? Aqui, pastor, da onde que nós tiramos isso, a questão da expulsão, né? Apocalipse 12 vai dizer que houve peleja no céu. Capítulo 12, versículo 7. E os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então perceba que até fiquei surpreso com a posição do pastor, porque geralmente, né, não sei se o pastor é dispensacionalista, mas muitos entendem... Dispensacionalista. Muitos interpretam a queda de Satanás ou a sua expulsão com base nos textos do Antigo Testamento como sendo passado, né? No sentido de antes da encarnação. Até tem aquelas teorias, por exemplo, do Éden mineral e assim por diante. Então, esse texto aqui é o que nos fundamenta a ideia de que a expulsão de Satanás aconteceu na encarnação. E se dá tempo, deixa eu explicar o porquê. Nós entendemos os versículos de 1 ao versículo 6 como sendo um simbolismo da encarnação de Jesus. Perceba que o texto está falando que existe uma mulher. Grávida, exatamente, tal, né? Porque se nós entendermos literalmente, vai ficar difícil essa compreensão que nós partimos. Mas como nós temos uma interpretação mais simbólica, perceba que depois o que ele faz? Ele não consegue atentar contra ela, ele vai contra quem? Os seus descendentes, a igreja do Senhor. Então nós partimos deste texto, não só de Lucas capítulo 10, para que a gente defenda ou entenda ou interprete, né, este momento da encarnação, o período da igreja, como sendo não só o período do aprisionamento restritivo, né, no sentido de não mais enganar as nações, o mal prevalece. Mesmo porque, bem disse o pastor, nem todo mal advém diretamente ou exclusivamente do diabo, né? O texto bíblico diz que o nosso coração é um coração inundado de sentimentos que nos levam a práticas males, né? Mas então são esses textos que nós fundamentamos a nossa interpretação. Pastor Vanderlei. Eu deixaria para o pastor quem foi que prendeu Satanás. Né? Quem prendeu? Depois o senhor dá essa resposta do seu ponto de vista para nós. Agora, o Satanás, ele continua a enganar. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, foi Jesus quem disse. E a gente não pode dizer o contrário de Cristo. Ele disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Não é poucos. Um pouco abaixo, ele diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. De novo, lá em Timóteo 4, versículo 1, acontecerá nos últimos dias o quê? Que apostatarão muitos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. No capítulo 5, 14 de Timóteo, diz que muitos se desviaram indo após Satanás. O seu colega, o pastor Tiago, aquele que escreveu a epístola, no capítulo 4, 7 do seu livro, seu xará, né? Ele disse assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se resistir é porque o bicho está lutando. Lá em Timóteo 6, versículo 11, afirma para nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestade. Então veja, que o bicho está solto. Só pegando um gancho nessa fala do pastor, né, o versículo 1 de Tiago 4 que ele citou, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós. Ele vai dizer que senão dos desejos que militam sobre a nossa carne. Então, mais uma vez, né, só ressaltando, nós não dizemos que a restrição de Satanás ela é completa, né? Esse aprisionamento para nós é simbólico no sentido espiritual. Então mas não há aí, problema do mal. Mas aí ele citou textos, por exemplo, que tem a ver com a questão de cegar o entendimento das pessoas, né? E se a restrição de Satanás, se a prisão de Satanás significa que ele não pode mais enganar, como
tem doutrinas de demônios que enganam, ele citou várias religiões, que as pessoas estão presas no engano. Não tem pessoas realmente presas no engano hoje? Sim, claro que tem. Como é que funciona? Veja, existem várias explicações para isso, né? Eu vou começar com uma e vou terminar com essa pergunta mais específica. Se a gente for para Isaías capítulo 6, não é só o diabo que cega. Por exemplo, nós temos uma interpretação que a missão ou comissionamento de Isaías, no capítulo 6, é justamente para quê? Para cegar o entendimento em nome de quem? Do próprio Deus soberano, né? Para nossa teologia, fundamentalmente calçada na soberania, né? Por isso que nós somos denominados o calvinismo nesse sentido, não há problema, porque nós entendemos que os eleitos, eles crerão fatalmente no Senhor. E eu sei que a discussão aqui não é em relação à eleição, mas para nós não há problema nesse sentido. Agora, óbvio, eu vou trazer uma inferência empírica. Se nós olharmos, hoje nós estamos num contexto que muitas vezes nos escapa a origem deste texto. Uma origem de uma comunidade no primeiro século, sem muita expressão numérica, em que era tida como uma dissidência, um faccionismo do judaísmo. Se nós olharmos, acompanhando progressivamente o avanço da igreja, o número de conversões, fica fácil entender que esta restrição de fato existiu e existe. Nós estamos falando de 12 discípulos que, por meio deles, através do Espírito Santo, nasceu a igreja que nós chamamos de igreja cristã. Pastor, a igreja hoje não é menor do que na época do primeiro século, no sentido de ter alcançado, eles alcançaram o mundo, não, numericamente, mas eu tenho que falar proporcionalmente, né? Sim. Porque hoje tem 7 bilhões de habitantes no planeta, mas na época eles não conseguiram alcançar o mundo inteiro. Pois é o que eu estou dizendo. E agora não está mais difícil, então, para alcançar tudo isso? Então, mas, pastor, a gente tem inúmeras complexidades, né? Vou entrar no mérito aqui, não é da discussão, mas veja, a própria fidelidade da palavra hoje, ela foi subvertida. Nós estamos pregando o evangelho coaching, e não o pode evangelho da prosperidade. Isso não pode ser uma coisa do diabo? A gente vai inferir. Né? Então, mas se é do diabo, ele está solto. Então, mas aí é uma inferência. Eu concordo que qualquer tipo de inferência ela é válida, mas a gente tem que categorizar, né? É uma inferência. Pastor Vanderlei. Bom, não é apenas uma inferência, porque a gente está vendo do ponto de vista bíblico, capítulo 5, 8, mais um texto eu uso, de Pedro, diz para nós, vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, urrando, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Lá em Coríntios, na segunda carta, o capítulo 11, versículo 3, temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam corrompidos e se apartem da simplicidade do evangelho, o que há em Cristo. Quando a gente lê o Apocalipse 12, depois eu quero que o pastor fale quem foi que prendeu, o pastor não respondeu para nós, quem foi que prendeu o diabo, né? Assim, objetivamente. Após essa minha análise aqui, no capítulo 12 do Apocalipse, o que mais tem aqui é verbo. Ó, a cauda do bicho arrasta, o que mais tem aqui é verbo, então ele está solto e atuante. Ele batalha contra o arcanjo Miguel. Agora veja, o arcanjo Miguel para nós é assim uma espécie de chefe. Se esse bicho está tão fraco, tão restrito, tão incapaz, é preciso o arcanjo Miguel com todos os seus anjos batalharem contra o diabo, então ele não está fraquinho não. O bicho está forte. Se a gente continuar, diz assim, ó, sobre a questão do enganar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, que engana todo mundo. Olha, que engana todo mundo. Se a gente dá um pulinho para o capítulo 13, eu estou no 12. A gente dá um pulinho para o capítulo 13, diz que o diabo dá à besta o seu poder. E esta engana os habitantes da terra. Não é alguém, é os habitantes da terra. Quantos receberão a marca da besta? Quantos serão seduzidos por ela? Porventura, isso não é enganar? Mas bem disse, né? Nesse texto aí de Apocalipse capítulo 13, em que emerge a besta da terra e a besta do mar, como bem o pastor disse, houve uma troca de jurisdição, se assim eu posso dizer um termo, né? O próprio pastor disse, né, que o dragão, uma vez que ele não conseguiu atentar contra a mulher e seu filho, passou a perseguir a igreja por meio das suas duas bestas, né? Mas eu acredito que seja uma outra... Agora, em relação à pergunta, qualquer coisa que eu diga, quem aprisionou no sentido de um personagem, vai ser uma especulação, porque o texto apenas diz que ele foi aprisionado. E lembrando que para que isso aconteça, basta o poder da palavra de Deus. Nós não precisamos de um intermediário no sentido personagem, né? Mas percebam que essa tensão do aprisionamento, da maldade, da restrição ou não, é uma tensão que ela pende para os dois lados. Porque, por exemplo, em Colossenses 2, a partir do 14, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, ele diz assim, ó:
tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Perceba que aqui o linguajar, ele é um linguajar jurídico, né, no sentido de legalidade. Ele despôs, ele tirou qualquer tipo de autoridade. Entretanto, nós vemos essa atuação. Então essa tensão, ela permeia para ambos os lados. Então, assim, mais uma vez eu digo, né, essa questão da atuação do mal. Na nossa interpretação, ainda que seja difícil para que vocês compreendam, porque a gente parte de bases diferentes, isso não é um problema. Porque, mais uma vez, eu repito, né? Para nós, a nossa interpretação, da onde nós partimos, é que esta restrição, primeiro, é simbólica. Lembrando que, até vale a pena essa contribuição, se a gente for buscar aí os grandes estudiosos do gênero literário, como, por exemplo, Cássio Murilo Dias, Clarice Ferreira Silva, não sei se vocês a conhecem, uma grande autoridade, tive o prazer de estudar com ela na USP, fiz um curso de arqueologia, inclusive nos manuscritos do Mar Morto. Todos dizem que nós precisamos interpretar estes eventos como sendo realísticos e, entretanto, simbólicos. Uma outra coisa importante para que a gente reflita: o Cits in Lib do texto. Acredito que vocês, né, saibam o que eu estou dizendo, mas para que os ouvintes acompanhem. É o estudo do gênero, ou melhor, o que origina-se o gênero. Qual é o movimento popular, o anseio. E todos vão dizer que o Cits in Lib do texto nada mais é do que um anseio escatológico que foi respondido por signos, por símbolos representativos. Pastor Tiago, o senhor... Infelizmente, nosso tempo é curto, então eu vou deixar mais 1 minuto e meio para cada um. Eu comecei com o pastor Tiago, e aí 1 minuto e meio para ele, 1 minuto e meio para o pastor... comecei com o pastor Vanderlei, então 1 minuto e meio para ele, depois 1 minuto e meio para o pastor Tiago. Consideração final agora já? Infelizmente. Olha, eu quero dizer que não ficou respondida a questão. Há sim um personagem, a Bíblia é clara, no capítulo 20 diz que um anjo foi e prendeu. E eles atribuem dizendo que foi Jesus, mas lá diz que foi um anjo. E isso para nós é futuro. Se eu disse que foi o anjo, então... Não, o senhor não falou que foi um anjo, é a Bíblia que está falando. O senhor não colocou ninguém. Não, é que o senhor falou que eu trouxe que foi Jesus. Se eu disse isso, então eu me expressei mal. Eu disse que eu não sei quem foi. Mas deixa ele concluir. Os calvinistas dizem que quem amarrou na cruz, depois o senhor leu o texto aí, dando a entender que foi Cristo quem fez isso, mas foi um anjo que está lá em Apocalipse 20. Eu quero agradecer muito a sua pessoa. O senhor não é humilde como ninguém no mundo é, mas cultiva grandemente a humildade. Assim como eu também não sou e não há ninguém que o seja humilde. Mais uma vez eu reitero os meus agradecimentos à sua pessoa e continuo dizendo que o senhor é uma das pessoas mais formidáveis, sem demagogia, mais formidáveis que eu conheci. E eu agradeço também a Nani, a Super Nani, pelo fim do trato. Você tem uma produtora aqui de excelência, que Deus permaneça honrando a ela, e na sua pessoa estendo os cumprimentos aos demais, e também a minha igreja Luz do Conhecimento lá em Goiânia, toda a membresia, as nossas ovelhas, como a gente diz, né? Um abraço a vocês. Vai lá no Jardim Nova Esperança, na igreja Luz do Conhecimento, nós estamos lá toda terça e aos domingos. Também agradeço o pastor Tiago, Deus permaneça honrando. Suas redes sociais, quem quiser te achar? Vanderlei.diogo.poeta é o Instagram. Você pode entrar lá e adquirir esse livro aqui, ó. Aprenda a pregar com excelência. Maravilha, maravilha. Pastor Tiago, bem-vindo aqui sempre. Suas considerações finais, 1 minutinho aí pra gente terminar. Vamos lá. Quero agradecer imensamente o convite, a participação, né? A postura também do pastor. E quero dizer que o meu desejo, do fundo do meu coração, é que este debate promova, como eu já disse com o pastor, né, nos bastidores, uma união entre as denominações, entre as tradições, né? Digo que eu não sou um debatedor profissional, no sentido daqueles que carregam apologética na sua veia, mas por que eu aceito esses convites? Porque entendo que a minha postura no que diz respeito ao reino do evangelho pode promover esta união, né? Nós, infelizmente, por conta de tradições, criamos muros invisíveis que só fazem com que o reino perca. Então eu acredito que, embora nós tenhamos pontos de partida e conclusões diferentes, nós aguardamos o mesmo Jesus, lutamos contra o mesmo inimigo. Então eu acredito que esta participação se dê mais ao fato de tentar, de alguma forma, promover essa união. Então eu agradeço o convite, deixo meu abraço e
minhas redes, né? Posso deixar aqui? Por favor, já está aparecendo ali, mas eu queria que o senhor falasse. Eu queria também deixar Rev Thiago Naruzzi. Rev Thiago Naruzzi no Instagram. Isso, e também o @IP do Alto da Lapa, que é a igreja, né? Que eu pastoreio como auxiliar do reverendo Lucas. Aproveito para deixar um abraço para ele. Um abração para ele aí. Que Deus abençoe. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma.